Verificando conexão. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à Casa NEC. Eu sou Sandra NEC, sou professora de mosaico e graças a Deus hoje é terça-feira e aí eu fiquei durante a semana pensando um projeto que viesse assim trazer beleza para a casa de vocês e também uma maneira de você criar um presente bonito para o Natal, não é verdade? Porque é gratificante a gente poder transformar algo, criar coisas, fazer uma arte bonita em mosaico e poder presentear, né? Com isso, eu pensei o seguinte: vamos fazer um quadrinho com lavandas. Vamos trabalhar ele em 3D, vai ser um quadro super bonito, que dá para você produzir de uma forma mais rápida e que fica bonito para o Natal. Olha que presente lindo, tá? Pensando nisso, o que a gente fez? Deixa eu ver quem tá chegando aí. Oi, Roberto! Ai, que legal, o pessoal no Insta tá chegando. Vem pra cá. Miriam, ai Miriam, que saudade, vamos ver aqui no Facebook. Oi gente, tudo bem? Damares, Gladys, a Estela, ai que alegria, todo mundo que tá aqui. Às vezes eu não consegui ver o nome de todo mundo, gente, é porque a gente tá com o Instagram, Facebook ao mesmo tempo, duas câmeras, e às vezes eu não consigo ver tudo. O Flavinho tá perguntando se tá tranquilo de eu ler. Eu não consigo ler tudo, não. A Elizabeth, ai, a Ana, a Mônica, ai, gente, tá bom assim, filho, muito obrigada. A gente eu fico esperando o momento da gente conseguir ter esse prazer de estar com vocês aqui no Face e no Insta, né? Gente, antes da gente começar a falar desse projeto que nós vamos fazer da lavanda, que vai ficar muito legal, muito bonito, eu quero convidar vocês, ó, esse é o nosso projeto do Clube do Mosaico, que nós vamos iniciar. Oi, João, seja bem-vindo, Ju. Nós vamos iniciar o projeto do Galinho Picassier dia 16 de dezembro no Clube do Mosaico. Eu quero convidar todo mundo que queira entrar no clube, que queira aprender mosaico. Gente, é passo a passo, são aulas online, mas é como se você estivesse comigo. Pergunta aí pro pessoal do Clube do Mosaico, ao pessoal do clube, quem puder falar aí um pouquinho. O pessoal aprende, tá? Estamos aí no final do ano, todo mundo vai ter um tempinho para ficar em casa, para descansar. Vamos então aprender, né? O Clube do Mosaico, ele tem uma mensalidade de R$100, tá? Feito via depósito bancário. O aluno que entra agora, ele fica no mínimo 3 meses. Então, você vai fazer curso dezembro, janeiro e fevereiro. Aí, você quer continuar? Você vai comigo. Temos alunos aí com mais de um ano com a gente online, tá? Então, para dezembro vai ser o Mosaico Picassier, o Galinho. Em janeiro, eu já estou gravando, nós vamos fazer variação de micro mosaico, arte musiva com variações de micro mosaico. É uma carrocinha linda que a minha querida amiga Débora nos cedeu a imagem, sou muito grata. E em fevereiro nós vamos fazer, eu não sei se vocês viram que eu tenho postado as fotos de um quadrinho pequenininho que é uma cestinha cheia de flores. Nós vamos trabalhar com pasta vítrea. E aí elas serão, a gente vai montar os kits para o Clube do Mosaico, elas já cortadinhas, só para você aprender a mexer com a pasta vítrea, né? A conhecer o material, a descobrir como que cola, quais os tipos de corte, e vai ser muito legal esse projeto da cestinha com micro mosaico em flores, tá? Então eu quero convidar todo mundo, vem para o Clube do Mosaico, vem fazer aula comigo. Mais informações, quem quiser se inscrever, anota aí, o DDD é 17 991 07 0908. Na descrição do vídeo, quando eu publicar, tem o nosso telefone já lá, então não precisa se preocupar em anotar, porque nós colocamos na descrição, tá bom? Então, ó,
Vem aprender comigo, mosaico picassê, galinho, uma mensalidade que cabe no seu bolso. Agora você não tem desculpa para dizer que não sabe mosaico, porque ficou fácil de aprender, tudo online. Ah, e o curso é seu, tá? Acabando, a gente terminou o curso, completou ele, o curso fica gravado para sempre, para você assistir quantas vezes precisar, tá? Então é bem legal. Gente, vamos falar do nosso curso de lavanda. Ó, eu não vou conseguir fazer ele todo numa aula só. Então, o que nós montamos? Eu mandei cortar a madeirinha 30 por 20, tá? MDF normal. Então, eu preparei um kitzinho, já tá aí disponível, é só pedir pelo WhatsApp também. É o 17991070908 e o Flavinho vai colocar no site também, tá? Quem quiser comprar no nosso site é www.mosaicoemcasa.com.br. Então vem no kit a madeirinha já para você, a cola que a gente vai precisar para a criação desse projeto, a gente vai usar no projeto todo a AHT, tá? Ai, Sônia, tudo bem? Olha lá, ó, o pessoal tá falando aqui, gente, do Clube do Mosaico. Muito obrigada a cada um de vocês, viu? E junto com o kit, nós colocamos 65 pastilhas verdes e, acho que não sei se é 65 ou 75 que vem aqui, e lilás, tá? Porque a lavanda a gente vai estar trabalhando ela com a cor lilás. Então, nós teremos mais de uma live, porque nós vamos fazer esse quadrinho passo a passo, tá? Mais ou menos parecido com aquele porta-chave que a gente fez. Mas eu creio que em 2 lives a gente consegue concluir esse vasinho, esse quadrinho, tá? Eu indico todo mundo, quando for cortar, utilizar esse óculos de proteção, porque nós vamos picar pastilhas e essa pastilha ela pode vir para o olho e é muito dolorido, pode cortar. Então, aqui. Ah, falando da live da micro retífica que nós usamos, gente, fiquem tranquilos. Não tem, dá a impressão que vai cortar, que tem perigo, mas é só tomar, assim, certa cautela, não colocar o dedo próximo aonde você está cortando, que você vai ver que não tem erro. O disco é tão pequenininho que é tranquilo de estar trabalhando, viu? Eu não sei se vocês viram, um aluno nosso fez vários pingentes com a técnica que nós utilizamos na aula anterior. Ah, nós vamos fazer uma live mega especial, uma live para você entender o que é o mosaico bizantino, com a professora Cristina Passaretti. É uma grande amiga minha, o ateliê dela é lá em São Paulo. Vai ser dia 3 agora, só no Instagram, viu, gente? Então, quem tá aí no Facebook e quiser entender um pouco do mosaico bizantino, sobre os cortes, vem pro Instagram da Casa NEC, que vai ser dia 3, às 17 horas, tá? A gente vai ter um bate-papo com a professora Cristina e vamos falar e mostrar um pouco dos projetos do mosaico bizantino, mosaico contemporâneo, trabalhos com pedra, com pasta vítrea. Então vai ser uma aula muito legal, um bate-papo, né? Na verdade vai ser um bate-papo e eu convido todos vocês a vir dia 3, quinta agora, às 17 horas, tá bom? Gente, que delícia ver vocês aqui. Ó, então, Sandra, como é que a gente vai cortar as pastilhas? Você vai precisar... Quem já faz mosaico, a maioria das pessoas que estão no Face, que estão me acompanhando, oi Alta, oi Marisa, Hilda, gente, não dá para eu ver todo mundo, mas ó, um beijo por vocês estarem aqui comigo. Para a gente cortar a pastilha, você vai precisar de uma torquês com roldana, tá? Essa é a AHT, ela é muito boa e a gente tem para vender no site, ou se você já tiver aí uma turquês com roldana, usa a sua, é legal. E eu gosto muito da mini turquês de pontinha. Essa é a mini turquês de pontinha da dupla força que a gente tem no site para vender. Ela corta... Oi, Soninha, seja bem-vinda, Silvia, Paulo. Ele corta a pastilha muito bem. Bom,
mandamos os recados, fizemos um bate-papo. Valnei, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos iniciar esse projeto? Hoje a gente vai preparar a madeira. Compra aí, ó, uma tinta PVA fosca branca, tá? Ó, da Acrylex. Ela é a base de água, então é bem tranquilo. Nós vamos fazer uma pintura, vamos dar uma base nesse quadrinho, porque a gente não vai preencher o fundo com um mosaico, com tecelinhas, com pecinhas. Nós vamos criar um projeto dando um efeito 3D e com fundo em branco. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, nós vamos falar sobre a pintura desse MDF e os cortes. Para a próxima aula, a gente fazer a montagem. Então, você vai ter tarefa aí. Compra o kit, ou se você já tiver o material, usa o que você tem. E aí eu vou deixar a tarefa o corte, porque o corte das pastilhas é o mais demorado. E aí a gente, na aula que vem, a gente vai montar tudo. Bora lá, vamos direcionar o nosso vídeo. Deixa eu baixar aqui primeiro, acertar o pessoal para estar vendo o que a gente está fazendo, né? Todo mundo aqui junto. Então, vai ser uma aula passo a passo, tá? Uma aulinha mais demoradinha, a gente vai precisar de um tempinho maior para esse projeto, tá? Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer é dar o fundo branco nessa peça. Você vai precisar de um pincel, deixa eu ver o meu aqui, que eu esqueci de molhar ele, dar uma mexidinha aqui para ele ficar macio. Pincel mesmo de pintura, sabe? Que você tem aí na sua casa. Eu pintei ele com esses dias e deixei ele aqui. Tá meio durinho. E a cola PVA, tá? Branca da Acrylex. Chacoalha ela bem antes de você começar a pintura. Então, a gente vai preparar a base. Por quê? Nós vamos criar um jardim aqui com as nossas lavandas saindo, tá? Por isso que a gente vai já deixar aí o fundo preparado. Então, eu vou aplicar direto aqui, ó. Nem vou dissolver ela, porque você pode dissolver a tinta na água e ela fica um pouco mais fraca, mas eu não quero. Eu quero dar uma base maior, que ela fique mais forte, né? Mais resistente, tá? Essa tinta. E aí, você vai preparar o fundo, ó, total. A gente vai cobrir ela inteira. E é bem legal, porque você pode produzir vários quadrinhos de lavanda depois, poder presentear quem você ama, e vai ficar super bonito, porque nós vamos trabalhar efeitos 3D nele, tá? Ó, tem que cobrir bem, tipo, ó, eu sempre indico o seguinte, se você tá vindo com essa posição na pintura, mantém sempre assim. Se você for fazer assim, mantém a mesma direção. Não fica mudando a direção com o pincel, não, tá? Então, vamos cobrir, ó. Tem que cobrir ela todinha. Se precisar, você coloca um pouco mais de tinta. Sem dissolver. Não tô dissolvendo, porque eu quero deixar ela bem com a cobertura mais forte. Cobrindo bem mesmo esse MDF, tá? Devagarzinho você vai ficar aí, vai cobrindo, né? Aí a gente vai deixar ela secando aqui e nós vamos hoje iniciar os cortes da nossa pastilha. Então, já já a gente começa. Eu não quis deixar essa parte pronta, pintada, porque eu queria mostrar para vocês como é que eu faço, qual a tinta que a gente está usando, né? Eu queria que vocês vissem realmente o que a gente está fazendo, uma aula passo a passo, tá? Nossa, já tá chegando o Natal, meu Deus, como o tempo voou esse ano. Imagina que nós estamos juntos o ano todo, que legal, que gostoso, quanta coisa a gente falou, né? Nas nossas aulas, ó, eu vou colocar em cima de um potinho para dar o acabamento
nas laterais também, ó. Tá? Não esquece da lateral da sua tábua. Vou passar aqui. Ó, que nem criança, já lambuzando aqui a mão. Dá o acabamentinho em toda a lateral. Deixa eu pôr a minha mão assim, que eu acho que fica mais fácil, que eu consigo ver melhor, tá? Tem algumas tábuas no kit que ela já tá em branco. A parte que tá em branco no kit, na madeira, ó, ela vem branquinha atrás. Você deixa pra ficar atrás mesmo, tá? Pinta a parte que a gente vai pôr o mosaico. Nós vamos fazer a aplicação. Ó, já estamos quase terminando. Então, isso aqui você vai ter que fazer, tá? Eu vou deixar para terminar o restante aqui da minha lateral depois, para não ficar muito longo esse processo. Mas eu acho que deu para entender bem. Então, você vai passar o seu, ó, dá uma catadinha na hora que você passar na lateral, para não ficar excesso na frente, tá? Então, você vai usar tinta PVA, vai dar uma base branca no seu MDF, tá? Pinta as laterais e agora a gente vai deixar secando. Ele seca rápido, então, primeiro passo vai ser esse. Preparar a sua madeira, tá? Ah, Sandra, eu quero fazer o fundo colorido, eu posso? Pode. Você pode fazer um tom de azulzinho claro, você pode fazer um tom mais escuro, mas lembrando que nós vamos fazer a lavanda em lilás e verde. O branco, ele vai trazer essas cores pra cima, ele vai dar vida, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com o tom que você vai usar, que combine com o lilás e com o verde. Mas pode, claro, você tá aí, você tá livre pra criar. Eu acho legal de criar. Colocar a mente aí pra pensar e se divertir, não é verdade? Ó, eu deixei, então, o kit para vocês de pastilha verde e lilás, tá? E aqui, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer o corte. E eu vou mostrar para você como que a gente faz. Vou colocar meu óculos de proteção. Ai, é muito gostoso, Fátima. A Fátima tá falando aqui que ela tá ansiosa para fazer as lavandas. Vamos iniciar os cortes, então. Oi, Rafa! Tudo bem? Vamos iniciar os cortes que vão ser a tarefa de vocês para a semana. Primeira coisa que a gente vai fazer são folhinhas, ó. Então, você vai pegar a sua pastilha verde e vai dar... Não precisa se preocupar em dar um formato exato de folhinha, não. Porque como elas vão ficar sobrepostas, ó, minha mão tá tudo branca. A gente dá a sensação de folha, tá? Sandra, como é que a gente vai fazer isso? Ó, primeira coisa, vamos começar com a turquesa com moldana, porque a maioria das pessoas tem essa e fica mais fácil de você aprender. Você vai dividir a sua pastilha no meio, ó, tá? Faz a divisão dela bem no meio. Bom, vai colocar a sua roldana no meio dela e fazer o corte. Então, ó, aperta e divide. Então, quem nunca usou turquesa com roldana, é bem simples e bem fácil, tá? Então, tá aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai tirar a ponta dela aqui, dar uma arredondadinha aqui, ó. Eu vou tirar essa pontinha e não joga fora não, tá? Tudo que sobrar de pedacinho de pastilha, guarda aí, que uma hora a gente vai usar, eu garanto. Ó, devagarzinho, você vai tirar com a própria turquesa com roldana essa pontinha, tá? Ó, você vem devagarzinho e vai fazer esse corte aqui, tá? É bem simples, ó. Eu dividi no meio e tirei a ponta. Cadê aqui? Eu dividi aqui pra eu pegar pra você ver. Eu só tirei a pontinha dela.
Você vai fazer várias pétalas dessa, várias folhas, porque a gente vai colocar elas aqui, ó. Elas vão ficar nessa ponta. Então, a gente vai encher. Eu tenho algumas cortadas aqui. Nós vamos brincar assim, ó. Na hora da montagem, nós vamos encher esse fundinho aqui com folhinhas, ó. Tá? Então, nós vamos fazer toda essa parte com folhinhas. Então, precisa cortar várias flores, várias folhas. Então, essa é uma tarefa que você vai ter. Então, ó, tranquilo. Cortei no meio e tiro essa ponta. Ó. Não tem segredo. Se você tem um alicate de pontinha, é facinho também, ó. Você vem com ele aqui e faz o corte, tá? Eu acho que não tem erro. É cortar aí, comprar seu kit, começar, vai colocando dentro de um potinho, ó, as suas folhinhas, faz várias, ó. Vamos dividir, vou fazer com esse alicate para você ver também, ó. Bem facinho, o dupla força de estar utilizando, e faz o cortinho aqui da pontinha. E elas ficam mais ou menos assim, tá? Agora, pra gente fazer a nossa... Pra gente montar a nossa lavanda, nós vamos precisar picar bem pequenininho, porque a gente vai dar um efeito, ela vai ficar em cima da cola, vai dar um efeito em 3D. Então, a gente vai colocando ela devagarzinho e montando na tábua. Então, essa também você vai precisar cortar uma quantidade boa de pastilhas. Por isso que eu já até coloquei, acho que são 65 pastilhas. Você vai fazer pequenas tiras, ó. Ó. Tirei uma. Pequenas tirinhas, tá vendo? Vou colocar bem pertinho, ó. Nós vamos fazer as divisões dessa pastilha. Várias pecinhas. Primeiro a gente vai dividir a pastilha assim e depois a gente vai picar, tá? Então, a gente vai fazer tipo um granuladinho, ó. É bem gostoso de fazer. Vamos dividir junto com a nossa turquesa aqui, porque quem não tem o de pontinha pode estar fazendo a divisão. Opa, deixa eu deixar aqui que o meu tá aberto. Pode estar fazendo a divisão com a turquesa com roldana, tá? Ó. Você vai cortar ele, vai dividir. Ó, ele faz a divisão também, tá? É bem tranquilo de estar fazendo o corte da pastilha. Vai dividindo os pedacinhos. Você viu como pula? Ó, já pulou. Então, tudo que pular aí, você vai pegando porque você vai usar. Feito isso, dividimos. Então, corta as suas pétalas, as suas folhas, divide as suas pastilhas aqui. E aí, vamos efetuar o outro corte. Ó, nós vamos dividir em pedacinhos agora essa tirinha que nós tiramos da nossa pastilha, tá? É facinho, não tem segredo, é só ir devagarzinho. Ó, eu vou colocar aqui para ele não pular muito. Eu já mostro para você. Ó, tô dividindo. Coloca ele no meio e faz a divisão dele. Deixa eu colocar aqui em cima da nossa... que você consegue enxergar, né? Ó. Então, eu acho assim, que a parte mais demorada vai ser essa. Você picar e deixar esses pedacinhos picados. Se você tiver esse alicate também, você vai conseguir dividir ele, ó. É bem facinho de fazer o corte. Cuidado que ele espirra, tá? Então, se você tiver cachorro, gato aí, tenta fazer num lugar, ou faz aquela cabininha, né, de papelão, ou você
faz longe dos bichinhos, porque pastilha de vidro eles vão querer, às vezes, comer e vai passar mal. Então, o segredo aqui, gente, é dividir em maior quantidade possível, tá? Ó como ele fica. Eu quero ele bem pequenininho, tá? Porque a gente vai colocar ele um paralelo ao outro, ó. Ela vai ficar, vai formar a nossa lavandinha com 3D, ó. Vou mostrar aqui mais ou menos pra você, como é que ele, pra você ter uma ideia de como ele vai ficar. Então, a gente vai colocar, fazer os cachinhos da lavanda e embaixo a gente vai colocar as folhas. Então, nós vamos fazer essa montagem nesse quadrinho. Vai ficar bem legal, ele vai ficar sobreposto. Então, a gente vai usar a colinha. Tem que ter a cola, viu? Não tem como. Para dar o efeito que a gente está querendo nesse quadrinho, tem que ser HT. Ela dá a base necessária que a gente precisa para fazer a montagem da lavanda. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, só que grande, né? Aqui eu só cortei um pouquinho, só mesmo assim, para você ter uma ideia de como vai ficar. Então, a gente vai fechar toda essa parte com pastilha e fazer as lavandas. Então, a gente vai fazer ela maior, várias lavandinhas saindo no quadro todo e com fundo em branco, que vai ficar bem legal, porque vai dar destaque nas folhas, tá? Então, essa é uma live um pouquinho mais curta, porque você vai ter tarefa para fazer. Você vai ter que cortar aí, preparar o seu material pra gente, na próxima aula, fazer a montagem. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém vai ter alguma pergunta. A cola aguenta a área externa? Aguenta, Elizabeth. A cola aguenta. Eu com a cara toda, tava de óculos aqui. Deixa eu ver se alguém... O lugar da cola pode usar rejunte? Então, o rejunte, ele não vai segurar esse... Ele até pode, se você não quiser fazer ela não fica tão legal quanto a HT, porque você vai ver que a consistência da HT é diferente. Mas quem não tem condições de comprar essa cola, que tá num momento mais difícil, você pode fazer o rejunte com um pouquinho de cola para ela ficar um pouco mais consistente. O que acontece é que às vezes ela solta, porque como elas são pedaços muito pequenininhos, ela pode soltar, tá? Ó, pode ser outro tipo de cola. Então, pra ficar resistente, não adianta eu querer inventar. Falar assim, não, ó, você faz isso, faz aquilo que vai dar certo. A HT, ela é uma cola emborrachada, ela vai suportar área externa, área interna, a fixação dela é diferente, a peça cola, ela não solta, tá? O rejunte, como elas são peças menores e como não tá assim, vão ser pequenas lavandinhas, de repente, com o movimento, pode secar, ela pode vir a soltar, mas pode ficar bom também, né? Eu já usei muito o rejunte com cola, mas para trabalhos que tem mais peças juntas, né? Que elas se sustentam. Aqui vai ficar mais solto. Eu particularmente indico a cola HT, não é porque eu quero vender não, tá, gente? É realmente para fazer um trabalho legal, para ter qualidade, né? Não adianta a gente querer ensinar algo que depois cai, ou não dá certo, ou o rejunte suja. E aí, outra coisa, a cola é branca. Então, no fundo branco, ela nem vai aparecer, tá? E, gente, é baratinho, ela custa R$19. Então, eu acho assim que não compensa. Compensa mais fazer com a cola,
Deixa eu ver ali. Você tem cola para mostrar? Tenho. Aqui, ó. Essa aqui é a HT, tá? Ela vem nesse tubinho aqui, ó. E é uma cola maravilhosa. Você pode estar usando e você vai fazer muitos trabalhos com ele. E te garanto, depois que você fizer um quadrinho desse, você vai querer fazer vários, porque fica tão bonito, vai ficar tão delicado, gente. E o efeito fica muito legal, tá? E quem puder, claro, comprar comigo, eu agradeço, porque vocês me ajudam muito quando compram. A gente faz as lives, tá? Ensinando, e é uma troca, né? Quem puder me ajudar também comprando no nosso site, eu agradeço muito mesmo, porque também estamos num momento difícil aí de pandemia e tudo que a gente faz é para vocês, e quem puder contribuir e ajudar, eu agradeço também. Deixa eu ver mais alguma coisa. Ah, tá, Elizabeth, você viu? Ah, ó, a Ana tá perguntando se a HT pode ser substituída pela PU. Pode, só que a PU, Ana, tem que ver a cor dela, pra ela não ficar, não manchar a madeira, sabe? Pra encaixar bem as nossas pecinhas. Mas, ó, quem tiver a PU, ela também dá certo, tá? Vamos falar de outro. Tem uma outra cola que também acho que dá certo, ficaria legal, é a prega fácil. Vocês conhecem? Já ouviram falar a cola prega fácil? A D tá perguntando: oi, D, tudo bem? Quando a cola HT seca, ela fica transparente? Ela não fica, mas ela não vai aparecer, porque como ela prende bem os nossos picadinhos da hortênsia, da nossa lavanda, você vai ver que a gente vai fechar ela. Na hora da montagem eu vou mostrar, ela não aparece, tá? Por isso que eu tô falando da cola PU. Às vezes tem PU que ela é escura, né? Então você tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tá usando uma madeira branca. A prega fácil, ela é branca também, então é uma cola que também dá para fazer a lavanda. Se você tiver aí em casa a prega fácil, pode estar utilizando, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa. Pode ser feito esse trabalho nas molduras que você tem no site, Rose? Pode sim. Lá no site a gente tem molduras com acabamento, tipo a do galinho, ó. Ela tem essa borda já, né? Então você pode passar o gel envelhecedor na borda e deixar o fundo branco, que eu acho que fica bem legal. E lá a gente tem umas molduras 20-20, 15-15, que são menores. Então, se você quiser fazer um quadrinho menor, para colocar 3 quadrinhos, fica bem legal. Tem várias medidas, pode estar utilizando sim. Ah lá, a Lúcia tem a prega fácil, então usa ela, Lu, sem problemas, tá? Cola PU, ela é parecida com a prega fácil também, só que ela tem cor. A PU que eu conheço, às vezes ela é meio acinzentada. Ela não vem em branco. Ela parece uma massinha. Só jogar no Google, cola PU, cola prega fácil, cola HT, que vai mostrar lá pra vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Corto dentro da caixa de sapato, é verdade. Ó, a Alta tá falando que ela corta as pastilhas dentro da caixa de sapato. Uma vez eu mostrei também uma caixa, a gente corta uma caixa de papelão e faz tipo um estúdiozinho ali para cortar, que também é legal por causa dos animais, né? A cola de silicone é neutra, transparente, pode ser feita. Ó, a cola de silicone, ela não vai segurar da mesma forma. Eu não indico na hora de prender ela, tá? Ela é transparente. Ó, peraí. A cola de silicone, aquela, não a líquida, desculpa, pode ser usada também. Então, quem tiver a cola de silicone transparente aí, eu até vou falar pro Elias colocar a opção da cola de silicone no kit. Você pode também utilizar. O que acontece é que eu quero na nossa
nas nossas folhas, eu quero que elas fiquem erguidas. E a cola HT, ela vai te dar a sustentabilidade necessária para deixar elas em pezinha, tá? Então, por isso que eu não dei a opção na hora da cola de silicone, porque eu pensei assim, vai usar 2 colas no projeto? Então, eu pensei, vamos usar uma cola só para tudo, para não encarecer, né? Porque para ficar mais em conta, tá? Mas pode usar a cola de silicone para fazer a lavanda, tranquilamente. A cola de silicone transparente é uma excelente opção. Para quem não puder comprar ou não tiver a cola e tiver a cola aí de silicone, ok. A gente consegue fazer a lavanda com ela sim. Porque ela não vai manchar a madeira e vai ficar legal. A questão maior é aqui na nossa folha, né? Talvez ela não vai te dar a sustentação que eu quero na hora de prender as folhinhas embaixo, tá? Mas se ela ficar com a folha um pouquinho mais baixa, também qual o problema? Você tem a cola aí, tem a cola de silicone na mão, vai gastar? Não, usa ela. Posso fazer a pintura? Posso fazer na tela de pintura? Sandra, se for um quadro pequeno, pode, porque ele não vai pesar, tá? Então, você faz o fundo branco ou na cor que você, de repente, tiver ideia e pode montar num quadro, não tem problema. Ela vai aguentar. Aí, eu já indico a cola HT. Se você for fazer numa tela de tecido, de quadrinho mesmo, o silicone não vai dar a mesma sustentação, porque o tecido é de algodão, normalmente em tela, né? Mesmo ele sendo trabalhado para ficar mais firme, ele vaza. Então, o ideal é usar HT, tá? Tá, Sandra? Então, se você for fazer em quadrinho, usa HT. A cola HT eu encontro na loja de materiais de construção, encontro em vários lugares. Você encontra aqui no meu site, nós temos para vender, e lojas de materiais de construção também, tá? Mais alguma coisa? A minha PU é branca. Aí, ó, a Ana Lúcia tem a PU branca. Pode usar, Ana. Então, também tem essa opção da PU branca. Dá para utilizar ela e ela vai ficar com o efeito que eu quero, porque a PU também é bem resistente, viu, gente? Ela cola bem mesmo. É uma cola boa. Às vezes, você não vai achar... Ana, eu só me lembro da PU, aquela maior, de tubo grandão. Eu não me lembro dela de tubo pequeno. Então, tem que ver isso também, tá? Quando você for comprar. Deixa eu ver mais alguma coisa. A Marialva falou, mas a HT é melhor. Sim, a HT, ela foi desenvolvida para área interna, externa, cola até na água, tá? Então, ela tem uma estrutura muito boa, ela é emborrachada e segura bem. E é barata. E é uma cola que você vai usar bastante. Oi, entrei agora, você pode me mostrar o quadrinho de lavanda. Graça, deixa eu pegar aqui. A gente já fez o fundo dela. Na hora que eu compartilhar o vídeo, você vai ver o que a gente está falando. Na verdade, eu mostrei o corte que você vai ter que fazer, o fundo da madeira e a montagem nós vamos fazer na semana que vem, tá? Mas mais ou menos, aqui não sei se você vai entender, mas nós vamos fazer a nossa lavanda inteira com vários cabinhos saindo. E aqui todinho feito com verde, o jardim, e as lavandas saindo desse jardim. Então, na hora que eu postar a nossa live, você consegue assistir, tá? Aí você volta lá, vê o passo a passo, para você não perder a montagem na semana que vem, tá? Qual o tamanho dessa placa? 30 por 20. Nós estamos utilizando um MDF 30 por 20. É uma medida legal, que você consegue fazer rápido, né?
não vai ser demorado. Eu acho que o que você mais vai sentir é cortar, que você vai ter que ficar essa semana cortando aí suas folhas e picando a sua pastilha lilás, deixando ela bem picadinha para montagem, tá? Que aí a semana que vem a gente já vai conseguir montar. Ó que legal. Mais alguma dúvida? Bom, então falando de cola, vamos revisar? Ok. Pode usar a cola de silicone transparente, aquela que não a líquida. Elias, traz para mim uma cola de silicone, fazendo favor. A de tubinho. Para eu mostrar aqui para quem não conhece, às vezes tem gente que é a primeira vez. Ó, essa aqui, obrigada. Ó, essa colinha aqui, tá? Então você pode estar utilizando ela. É a cola de silicone acético transparente. Eu tenho aqui para vender da Tec Bond, tá? Agora a HT vai dar o efeito na folha. A gente vai conseguir deixar ela mais erguida. Com a cola de silicone a gente não consegue fazer isso na folha embaixo, tá? Então, somente por isso que eu deixei só essa cola aqui no kit, porque com ela você vai fazer todo o projeto. Mas quem não tiver, usa sua cola de silicone, economiza aí, né? Que agora não é muita hora de a gente ficar gastando, não. Quem puder economizar, economiza. A cola PU você pode também, a PU ela dá sustentação na folha também, tá? Então, silicone, HT ou PU. Uma dessas 3 colas eu acho que são as mais indicadas para estar fazendo o projeto e ficar com uma estrutura bonita, tá bom? Mais alguma coisa? Alguém? Eu acho que mais era cola, né, gente? A dúvida maior. Então, ó, vamos montar, prepara aí. Quem precisar, a gente já tem o kit lá, tá? Tá no site para vender. Fala com o Elias, ele envia para você via correio. Nós vamos usar pastilhas verdes, pastilhas lilás, MDF, cola HT, quem for comprar no kit, tá? Prepara aí a sua tábua, deixa tudo picadinho essa semana, pra gente poder montar na live que vem esse quadrinho, ok? E quinta-feira nós estaremos juntos com a professora Cristina Passaretti, quinta-feira agora, tá, gente? Dia 3, falando sobre o mosaico bizantino, mostrando o trabalho dela, tipos de corte. Convido todo mundo a vir aqui no Instagram, vai ser essa live, tá? Essa live hoje também, nossa, foi um pouco mais demonstrativa, porque eu precisava falar o que a gente ia fazer no projeto. E na semana que vem, a gente já começa a montagem do quadro, ok? Espero vocês a semana que vem. Um grande beijo da Pro e até a semana que vem montando as lavandas. Corta tudo aí, hein, gente? Até! Mas já tá bom. Aí a descrição coloca aí os três. Ok.